Juliana acreditava que o amor era um porto seguro, uma construção de pedra e cal, feita para durar uma vida inteira e resistir a qualquer tempestade. Ela olhava para as fotos do casamento penduradas na parede da sala e via dois jovens cheios de planos, promessas e uma esperança que parecia inesgotável. Naquele tempo, ela estava convencida de que sua dedicação total ao lar era o investimento mais nobre e seguro que poderia fazer por sua família. Durante anos, ela desempenhou o papel da esposa perfeita, aquela que mantinha a casa impecável, a comida sempre quente e o sorriso pronto para acolher o marido após suas longas jornadas de trabalho. Era o que muitos chamariam de um casamento de vidro. Por fora, brilhante e transparente, mas por dentro, mantido por um equilíbrio perigosamente frágil que ela sustentava sozinha. Ela vivia para ele, para o filho pequeno de apenas 3 anos e para a harmonia daquelas 4 paredes que ela chamava, com orgulho, de seu refúgio sagrado. No entanto, as primeiras rachaduras nesse vidro começaram a surgir de forma quase imperceptível. O marido, antes carinhoso e presente, passou a se transformar em uma sombra distante dentro da própria casa. As conversas foram substituídas por monossílabos e as risadas por um silêncio pesado. As desculpas sobre reuniões que se estendiam até tarde da noite e o cansaço excessivo tornaram-se o novo e amargo padrão da rotina. Juliana sentia o frio da indiferença soprando pelos corredores, mas tentava, desesperadamente, convencer a si mesma de que era apenas uma fase difícil, um momento de estresse que logo passaria. Ela redobrava os cuidados, preparava os pratos favoritos dele e tentava criar um ambiente de paz, mas o olhar dele já não a encontrava mais. O distanciamento emocional era um abismo que crescia a cada dia, quebrado apenas pelo balbuciar alegre do filho, que ainda não tinha maturidade para entender que o castelo de cartas onde moravam estava prestes a desmoronar sob o peso da negligência. O golpe final veio em uma manhã cinzenta e sem brilho, sem grandes alardes ou discussões dramáticas. Ele simplesmente arrumou uma mala, colocou-a no porta-malas do carro e, sem sequer olhar nos olhos de Juliana, anunciou que a vida deles não fazia mais sentido para ele. Enquanto o som do motor se distanciava, Juliana permaneceu paralisada no meio da sala, segurando a mãozinha pequena do filho, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. Ele partiu sem deixar 1 centavo na conta bancária, sem se preocupar se haveria leite para a criança na manhã seguinte ou como as contas básicas seriam pagas. Ele levou consigo toda a segurança que ela havia construído, deixando para trás apenas o vácuo de uma promessa quebrada e o eco de uma porta se fechando para sempre. A realidade cruel se instalou com a velocidade de um vendaval. Nos dias seguintes, Juliana descobriu com horror que não tinha nada em seu próprio nome e que a reserva financeira que ela acreditava existir havia sido drenada. A geladeira, antes farta, exibia prateleiras vazias, que pareciam gritar sua nova condição de vulnerabilidade. O silêncio da casa era agora interrompido apenas pelo choro de fome da criança e pelo barulho do próprio estômago de Juliana, que abria mão de cada migalha para que o filho pudesse ter o mínimo para comer. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O desespero é uma sombra densa que sufoca a alma de uma mãe que se vê completamente sem saída, sem apoio e sem saber como enfrentar o amanhecer. Juliana atingiu o fundo do poço em uma noite em que a luz da casa foi cortada por falta de pagamento. Sentada no chão frio da cozinha, iluminada apenas pela parca claridade da lua que atravessava a janela, ela sentiu o peso insuportável do mundo esmagar seus ombros. Sem ter a quem recorrer e consumida por uma vergonha que a impedia de pedir ajuda, ela chorou até que não houvesse mais lágrimas. Ela se sentia descartada, como um objeto que perdeu sua utilidade e foi jogado fora. O chão daquela cozinha,
Outrora o coração pulsante de seu lar era agora o palco de sua maior agonia. Contudo, foi nesse momento de escuridão absoluta, enquanto suas mãos tateavam o fundo de um armário baixo em busca de qualquer resto de alimento, que seus dedos tocaram algo frio e metálico. Era uma caixa de latão antiga, escondida atrás de panelas velhas. Ao abrir a tampa enferrujada, um perfume nostálgico de baunilha e canela pareceu emanar das páginas amareladas de um caderno de receitas de sua avó. Ali, entre anotações manuscritas e segredos culinários que ela havia abandonado para viver os sonhos de outro, brilhava um objeto que guardava um segredo de sua juventude. Algo que ela havia esquecido completamente, mas que agora clamava por ser redescoberto. Aquilo não era apenas uma lembrança. Era o primeiro sinal de que sua história ainda não havia terminado. Juliana observou o rosto do filho, que dormia um sono inquieto em meio ao calor abafado da casa. A respiração da criança era o único som que cortava o silêncio daquela noite de incertezas. Naquele momento, algo dentro de sua alma mudou. A dor, que antes era um peso paralisante, transformou-se em uma centelha indomável de determinação. Ela limpou o rosto com o dorso da mão e encarou o caderno de receitas da avó sobre a mesa. A fome não entraria naquela casa enquanto ela tivesse força para mover as mãos. Juliana não seria mais a vítima de uma história cruel de abandono. Ela seria a arquiteta de sua sobrevivência. Com os poucos ingredientes que restavam no fundo da despensa, um punhado de farinha, um pouco de açúcar e as especiarias que o caderno tanto exaltava, ela começou a trabalhar febrilmente. O ato de bater a massa pesada à mão foi quase terapêutico para seu espírito ferido. O aroma de canela e baunilha logo começou a preencher a cozinha, expulsando a aura de tristeza que parecia impregnada em cada parede. Cada bolo simples que saía do forno representava um pacto sagrado. Ela e o pequeno jamais passariam privação novamente. O cansaço era imenso, mas a adrenalina da esperança era muito mais forte que o esgotamento físico. O dia seguinte amanheceu com um sol impiedoso, mas Juliana já estava de pé, pronta para a batalha. Com o filho acomodado em um carrinho de bebê desgastado e os bolos cuidadosamente embalados, ela ganhou as ruas. A transição de esposa de classe média para vendedora ambulante foi um golpe duro em seu ego, mas ela mantinha a cabeça erguida. Caminhar quilômetros sob o sol, sentindo o suor escorrer enquanto tentava manter a criança entretida, era uma prova de resistência. O peso do filho no colo, quando ele se cansava do carrinho, parecia dobrar a cada passo, mas ela o apertava contra o peito e seguia em frente, ignorando a dor nos pés e a incerteza no coração. A humilhação não tardou a aparecer sob formas amargas. Ao dobrar uma esquina, Juliana cruzou o caminho de uma antiga amiga de seu círculo social. A mulher, vestida com luxo, desviou o olhar com desdém assim que reconheceu Juliana. O julgamento era silencioso, mas cortante. O desprezo por sua nova condição de vendedora era evidente. Outros conhecidos simplesmente fingiam não vê-la, apressando o passo para não terem que encarar a realidade de seu declínio. Juliana sentiu o nó na garganta, mas engoliu o choro com coragem. Aquelas pessoas não conheciam a profundidade de sua força. Elas apenas viam feridas, sem imaginar o império que ela estava começando a erguer. O ponto de virada aconteceu em uma tarde de chuva, quando ela estava quase desistindo. Juliana estava sentada em um banco de praça, protegendo o filho com o próprio corpo, quando um senhor de terno parou para observar seus produtos. Ele era uma figura influente na gastronomia local, conhecido por seu paladar exigente. Ao provar uma fatia do bolo de especiarias, ele permaneceu em silêncio. Não era apenas o açúcar, era a alma contida naquela receita centenária. Ele reconheceu a persistência nos olhos de Juliana e, em um gesto de bondade, comprou toda a sua produção
e indicou seu trabalho para grandes eventos da cidade. A partir dali, o que era uma luta desesperada tornou-se uma ascensão imparável. A cozinha de casa tornou-se pequena para a demanda que crescia através do boca a boca e das redes sociais. Juliana investiu cada centavo com sabedoria, trocando o velho carrinho por uma oficina de doces profissional. A mulher vulnerável do passado estava sendo substituída por uma empreendedora de olhar firme. O sucesso financeiro trouxe o conforto de volta, mas também uma nova confiança que ela nunca soubera que possuía. No entanto, a vida tem formas estranhas de testar nossa paz. No auge de seu primeiro grande sucesso comercial, após fechar um contrato importante, Juliana chegou em casa exausta. Sobre o aparador da entrada, repousava um envelope de papel pardo, endereçado a ela com uma caligrafia familiar que fez seu sangue congelar. Suas mãos tremeram ao segurar o papel frio. Dentro daquele envelope, notícias perturbadoras aguardavam, prontas para ameaçar a segurança que ela tanto lutou para construir, trazendo sombras de um passado que ela julgava ter deixado para trás. Juliana segurou o papel entre as mãos firmes, mas o tremor não era de medo, era de uma indignação gélida. Ao ler a caligrafia que um dia amou, percebeu que o passado tentava morder os calcanhares de seu presente. O envelope continha um pedido de perdão vazio, misturado a ameaças sobre a guarda do filho. No entanto, a mulher que agora ocupava aquela cadeira de couro em um escritório moderno não era mais a jovem que chorava no chão frio da cozinha. A nova Juliana possuía um olhar de diamante e uma autoridade silenciosa, moldada por noites de trabalho incansável e pelo respeito e responsabilidade de ser o único pilar de uma criança. Dias depois, o encontro ocorreu na recepção envidraçada de sua empresa. O ex-marido apareceu sem aviso, vestindo um arrependimento barato, que não combinava com o brilho ambicioso em seus olhos ao notar o luxo e a opulência do lugar. Ele tentou aquele mesmo sorriso, que um dia a desarmou, falando sobre como sentia falta do filho e como sempre soube que ela chegaria longe. Tentava usar a criança como ponte para atravessar o abismo que ele mesmo cavou, esperando encontrar uma porta aberta por meio da antiga vulnerabilidade de Juliana. Ele a via agora apenas como a fonte de riqueza que tolamente descartou. Juliana o recebeu com uma calma que o deixou desconfortável. Não houve cenas dramáticas, gritos ou lágrimas. Ela o convidou a se sentar e o observou em silêncio, permitindo que o vazio de suas palavras ecoasse na sala. Quando finalmente falou, sua voz era firme e desprovida de ódio. Explicou que o perdão já havia sido concedido, não por ele merecer, mas porque ela precisava de paz de espírito para construir seu império. Juliana deixou claro que a ausência dele não foi uma tragédia, mas o combustível necessário para descobrir sua força. Cada abandono dele foi um degrau essencial para sua ascensão. O confronto atingiu o clímax quando ele, percebendo que o charme não funcionaria, mencionou direitos legais e a ideia de reunir a família. Juliana se levantou, caminhou até a janela e disse, sem olhar para trás, que ele não havia abandonado apenas uma esposa. Ele abandonou a oportunidade de ser digno. Afirmou que ele deixou para trás uma mulher quebrada, mas encontrou ali uma rainha que não precisava de reis de papel. Juliana concluiu, de forma clara, que ele era livre para visitar o filho sob supervisão, mas que sua entrada em sua vida estava permanentemente bloqueada por muros intransponíveis, que ele mesmo ergueu com seu descaso. Ao ver o homem sair com os ombros curvados e a derrota estampada na face, Juliana sentiu uma libertação definitiva. Suas cicatrizes agora brilhavam como uma armadura de ouro. Ela olhou para a foto em sua mesa, onde o pequeno filho sorria em um jardim ensolarado, e agradeceu por cada dificuldade. A jornada pelo deserto terminou, e a terra prometida era fruto de sua própria coragem e resiliência.
Aprendeu que a verdadeira redenção vem da capacidade de transformar os cacos de uma vida destruída em um mosaico de propósito e luz. Esta história emocionante prova que Deus nunca desampara quem luta com honestidade. Se você está na escuridão, lembre-se que o seu fundo do poço pode ser o solo fértil para o seu maior crescimento. Nunca duvide do seu valor. As tempestades limpam o caminho para o sol. Se este relato de superação tocou seu coração, inscreva-se no canal. Curta o vídeo e compartilhe com quem precisa saber que é capaz de vencer qualquer batalha. Comente, eu sou capaz, para celebrarmos juntos essa poderosa força. Até o próximo vídeo, e que a fé guie seus passos.